o programa de hoje marca a estreia de uma série de reportagens que vão abordar a importância da conservação do solo. A série, que se chama Saúde do Solo, está sendo produzida com o apoio do engenheiro agrônomo Ismael Lopes, que é doutor e especialista nesse assunto. A primeira reportagem que vamos exibir agora é sobre um problema que está diretamente relacionado à qualidade física do solo, a erosão. Essa forma de degradação pode atingir propriedades de todos os níveis e algumas práticas podem ser adotadas para diminuir os impactos que ela provoca. Hoje no Agrofag nós começamos a nossa série de reportagens sobre saúde do solo. E sobre esse assunto nós vamos receber aqui conosco o professor Ismael Lopes, que também é especialista em solo. Seja muito bem-vindo ao Agrofag, professor Ismael. Olá, muito obrigado, Antoniela. Bom, sobre saúde de solo, hoje nós vamos falar sobre um tema que é a erosão, né? Então a erosão ela só existe quando a saúde do solo está comprometida, né? E quando a gente fala em erosão, a gente sempre pensa naquela erosão, naquela imagem devastadora que cabe uma pessoa dentro do sulco lá da erosão, que é aquela chamada vossoroca. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre erosão, que não é só essa erosão que acaba levando muito dinheiro água abaixo. O porquê que acontece essa erosão, né? E aqui nós vamos começar demonstrando as fases da erosão, aí depois a gente vai ver as alternativas para diminuir a erosão. E aí vamos conversar um pouco mais sobre a preocupação que nós temos que ter, principalmente em um ano que nós temos previsão de El Niño, então de chuvas intensas, principalmente na fase inicial aí da semeadura da cultura, que é agora a partir de meados de setembro e início de outubro. O pessoal, quando pensa em erosão, pensa nas vossorocas. Hoje você vai mostrar como é que inicia uma erosão, né? Quer dizer, desde a pequena chuva até uma chuva pesada, é isso? Exatamente. Aqui nós vamos trazer para ver as fases da erosão. Então as fases da erosão ela vai existir tanto nesse solo nosso, que é um solo bem estruturado. Por quê? Porque é rico, né? Aqui nós temos um solo fértil, mas estruturalmente, em termos de textura de solo, aqui nós temos um solo argiloso. Então esse solo argiloso ele tem uma capacidade muito grande de se estabelecer e de segurar as suas partículas quando eu tenho um impacto de força de enxurrada. No entanto, até mesmo no Paraná, na região noroeste, nós temos solos muito favoráveis por questão de textura de solo, são solos arenosos ou... Tipo Paranavaí, Umuarama. Exatamente, Umuarama, Paranavaí, né? Esses solos são muito propícios à erosão. Por quê? Porque estruturalmente eles acabam não segurando muito por questão da areia. Aí é que surgem as vossorocas, né? Aquelas erosões maiores, né? Mas aqui para nós também tem erosão, também está levando solo. Esse é o grande engano do agricultor. Exatamente. Então o sistema de manejo, aqui nós vamos falar sobre um sistema de manejo pautado principalmente em cobertura de solo, em diversificação de culturas, né? Em semeadura em nível, em mínimo revolvimento e até mesmo daí, vejam bem, nós termos um sistema de terraceamento adequado, né? Todos esses componentes eles vão contribuir para essa saúde do nosso solo, né? E aí entra a questão da saúde química, física e biológica. Aqui hoje nós vamos tratar da erosão partindo do princípio da saúde física desse nosso solo. Vamos lá para a prática então, iniciar a demonstração? Quando nós temos uma chuva, né, o que acontece? Nós temos 3 fases da erosão. Quando a gota da chuva bateu na superfície, ela já gerou a erosão, que é o impacto da gota. Então esse impacto da gota na superfície, ele vai desagregar esse meu solo, vai soltar esse meu solo. Essa é a primeira fase da erosão. A segunda fase da erosão, que vocês viram aqui, né, com essa chuva simulada, a segunda fase é o arraste, é a hora que ele gerou essa lâmina de água e arrastou. Aí ele veio para um determinado local e depositou. Vocês estão vendo que arrastou esse solo aqui e esse solo ficou depositado aqui? Então isso aqui é uma erosão.
com uma E tá intensidade... trazendo todo o nutriente de lá para cá. Exatamente. Deixando Então, pobre lá e rico aqui. a camada mais superficial do meu solo é a camada mais rica, né? Naturalmente, né? Porque nós estamos fazendo toda a fertilização do nosso solo na camada mais superficial. E essa camada superficial, ela está indo. Então, a terceira fase da erosão, vejam vocês, que vai ser utilizado o que a gente imagina que é o principal controlador de erosão, que é o terraço. Então, o que vale frisar é, o terraço, ele é uma obra complementar no controle da erosão. Conter uma enxurrada. Ele só vai segurar a enxurrada, mas aqui agora nós vamos começar a falar quais são as outras alternativas para não usar esse terraço. Esse terraço, então, seria esse caminho aqui. Isso. O que é o terraço? O terraço é o mecanismo de eu segurar essa enxurrada. Só que o terraço está agindo na terceira fase da erosão. Mas E ele vai evitar aquela vossoroca. Exatamente, ele vai diminuir então a força da enxurrada. Mas eu preciso agir e conter essa enxurrada antes dela chegar nesse terraço. E de que maneira que eu posso fazer isso? Trabalhando então com práticas conservacionistas. Então sempre quando a gente fala de erosão, o que vem na nossa cabeça é o quê? Terraço. Terraço. E na verdade o terraço ele é complementar no controle da erosão. Eu preciso agir já na primeira e na segunda fase da erosão. É 2 terraços, já vê o que arrastou aqui, né? Exatamente, está aqui demonstrado. São 2 terraços, aqui um terraço, aqui o outro. Então a chuva aconteceu aqui e está acontecendo a erosão entre os terraços. A gente chama isso aqui de área de contribuição. Para que não aconteça isso aí, eu preciso empregar, então, agricultura de base conservacionista. E para ser enquadrado como agricultura de base conservacionista, eu preciso ter mínimo revolvimento do solo, eu preciso manter o meu solo coberto, né? Então tem que ter cobertura viva ou morta, eu preciso ter rotação e diversificação de culturas, eu preciso fazer semeadura em nível, e aí eu preciso ter o meu sistema de terraceamento adequado. Aqui o que nós vamos demonstrar agora? A eficiência que tem na primeira fase da erosão, a cobertura do solo. O que a gente vê aqui é um solo desestruturado, né? Tanto é que um dos princípios do manejo conservacionista é o mínimo revolvimento do solo, né? E aqui a gente pode ver exatamente isso, né? A erosão aqui, né, gerou essa lâmina de escoamento e essa lâmina de escoamento foi percorrendo, foi descendo. Então aqui nós já temos a segunda fase da erosão, né, que é o arraste das partículas. A gente pode ir acompanhando e verificando. Isso é erosão, né, porque às vezes a gente está acostumado a ver a erosão como se fosse uma vossoroca, mas ela está levando a camada mais fértil, né, do solo. Ela está descendo e ela vai se depositar em algum lugar, seja ele num terraço ou até mesmo dentro de um ribeirão, de uma represa, de um rio, né? E aqui nós temos a terceira fase da erosão, que é a deposição. Vejam vocês que isso aqui é tudo solo que foi arrastado pela água. Então a água aqui onde depositou, ela infiltrou e aí ficou o solo. Essa camada ela é extremamente rica em nutrientes, que é a camada que desceu. Então ela é rica em nutrientes e também em matéria orgânica, né? É a camada mais rica do solo. Então aqui a gente vai acompanhar agora como que é esse efeito, né, da chuva sobre a palhada, um solo coberto. Isso. Bom, nós vimos lá as fases da erosão, né? O impacto da gota, esse selamento superficial. Agora, qual é a importância de eu trabalhar um manejo conservacionista? Aqui, simplesmente, nós colocamos uma palha para mostrar que a palha ela vai já agir na primeira fase da erosão, diminuindo o impacto da gota na superfície do solo, né? Podemos colocar aqui. Então, o que vai acontecer? Quando a chuva cair sobre a palhada, ela não vai ter aquele efeito do impacto da gota na desagregação da superfície do solo. Então o que vai acontecer? Ela vai reter, ela vai gerar rugosidade, né? É isso que nós chamamos. Ela vai gerar essa rugosidade na superfície, vai impedir que haja o selamento que aconteceu anteriormente. Então a palha diminuindo esse impacto, diminui a força da água. Ela pode até infiltração, ela saturar e ter esse escoamento superficial, mas já agiu na primeira fase da erosão.
Então, as práticas conservacionistas, elas ajudam nessas fases da erosão. Ainda vai contribuir para a infiltração, para gerar menor lâmina de escoamento superficial. Você pode ter até alguns pontos que vai correr erosão, vai ser muito menos do que a área descoberta. Exatamente. Certeza, né? Agora, vejam bem, quando eu trabalho um manejo mais conservacionista, pautado nesses 5 critérios que nós falamos, que é o mínimo revolvimento, a cobertura viva ou morta, a rotação de culturas, a semeadura em nível e o terraceamento adequado, quando eu trabalho isso, o que eu estou melhorando? Estou melhorando a saúde física do meu solo. Então o que eu preciso? Ter um sistema de manejo para o meu solo que a infiltração seja alta. O ideal é que toda essa chuva que caiu, que ela infiltre e fique ali, que não gere essa lâmina de escoamento, porque ela está levando nutrientes, está levando a minha semente, se foi depois da semeadura. Então, ó, a regra é a chuva ou a água, onde ela caiu, ela precisa infiltrar. Precisa infiltrar. Por quê? Se ela infiltrar ali, ela vai servir de quê? Segurar a retenção da laminar. laminar. Não vai ter erosão, ela vai ficar disponível para as plantas, para a raiz das plantas. Se essa água for embora, se essa água for embora, ela vai causar dano e não vou ter água para minha planta se eu tiver um veraninho. E vai levar os nutrientes, né? Vai levar a parte superficial onde tem os maiores nutrientes. E a água, para nós na agricultura, é o principal fator. insumo. A água é o principal insumo da agricultura. Não tem como fazer agricultura sem água. Por isso a importância da água. Por isso nós temos que fazer uma caixa d'água com uma tampa boa. Exatamente. Esse é o princípio. Então, ó, é a gente trabalhar o manejo conservacionista do solo e da água. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre essa identificação e o controle da erosão. Para isso nós recebemos a Gláucia Trevisan, que é engenheira agrônoma, extensionista do Polo do IDR Paraná lá de Vera Cruz. Seja bem-vinda, Gláucia, bom dia. Bom dia, obrigada. Satisfação. Muito bem, muito bem. E também o professor Deonir Seco, lá do curso de Engenharia Agrícola da UniOeste, também da pós-graduação de Engenharia de Energia. Seja bem-vindo, professor Deonir. Ok, bom dia, obrigado. Muito bem. Bom, a gente acompanhou, né, importantes as explicações aí que o professor Ismael trouxe e é necessário para que o produtor que está nos acompanhando veja como acontece na prática essa questão da erosão, né, Gláucia? Sim. Na verdade, a gente tem que conscientizar o produtor, nosso produtor, levar a informação a ele da questão da erosão, principalmente no sistema de plantio direto, onde a gente tem a pseudo-imagem de que está tudo sendo feito de maneira correta, né? Mas na verdade não, nós precisamos de todas as práticas interagindo e integradas para que a gente tenha um sistema de plantio direto correto e eficiente na questão da infiltração e também do reservatório de água que o solo tem que ser para o produtor, né? É todo um manejo conservacionista, né, professor? Sim. Perfeito. O principal problema das lavouras de plantio direto aqui da região oeste do Paraná por ser tratado de um solo extremamente suscetível à compactação, no tempo ele induz o solo a formar uma camada de impedimento físico que limita a infiltração de água no solo. Então, por que limita a infiltração de água no solo? Porque essa camada de impedimento físico restringe a infiltração pela redução do volume dos espaços vazios responsáveis pela infiltração de água no solo. Então, nós temos que partir para um novo patamar de plantio direto, associando as boas práticas de conservação do solo, mas procurando estabelecer que o sistema de vazios seja funcionais. O que é isso? Sejam funcionais, que permita uma boa infiltração e retenção de água no solo, para que o solo efetivamente permita essas melhores condições de infiltração e de retenção de água no solo para atender às demandas dos cultivos agrícolas ao longo dos seus diferentes ciclos. Uhum. Professor Seco, o senhor diria então o quê? Veja bem, com todo esse contexto que foi feito aí, o agricultor ele precisa tomar decisões para melhorar seu solo. O que nós está faltando para esse agricultor ter talvez uma consultoria, alguma coisa mais eficiente? O que o senhor acha? Acredito que o produtor rural não está chegando informação técnica adequada para fins de reestruturação do solo. O produtor recebe muita informação técnica dos cultivos agrícolas, mas não recebe informações técnicas de como melhorar a saúde do solo, de como melhorar a qualidade estrutural do solo. Você pode ver hoje o produtor que
está nos assistindo, se chover uma chuva de 30 a 40 milímetros, se ele for logo após a chuva lá nos canais de terraço, ele vai ver que tem acúmulo de água nos canais de terraço, evidenciando claramente que a infiltração de água está comprometida e essa água escoando na superfície vai provocar erosão. Então, assim, aquela ideia de que ter palha na superfície só, ter terraço e fazer plantio em nível são suficientes para controlar a erosão, não é verdade. Então, se a qualidade estrutural do solo, se tiver uma camada de impedimento físico comprometendo a infiltração de água, essas práticas de conservação, elas têm uma efetividade relativa, elas não cumprem a sua função de retenção total da água de escoamento superficial do solo, especialmente quando as chuvas são mais intensas, porque o volume de água é muito grande e a restrição física limita essa infiltração, vai haver transbordo de terraço. E havendo transbordo de um terraço, vai haver transbordo de todos os demais terraços. O Glaucio, pelo que a gente está vendo, a saúde do nosso solo aqui no oeste do Paraná, ele está meio doente, né? Está na UTI ou já está passando por um quarto de recuperação? Na verdade, a gente tem trabalhado, né, enquanto instituição, para levar para o quarto de recuperação, né? Porque nós, enquanto instituição, temos feito trabalhos aí de conscientização, trabalhos pedagógicos mesmo, na questão de rotação de culturas, que a gente considera fundamental para o sistema de plantio direto, porque hoje nós trabalhamos basicamente no binômio soja-milho, né? 90% da ocupação do solo no verão é soja e no inverno 90% da ocupação do solo é milho, né? Então a gente sabe das dificuldades, das limitações que os produtores têm, inclusive financeiras, né? Mas eu acho que principalmente na questão do inverno a gente pode trabalhar com culturas consorciadas, né? Pelos benefícios que isso vai acarretar ao longo, né, dos cultivos. Então, quando a gente tem cobertura de solo, a gente tem ciclagem de nutrientes, incremento de matéria orgânica, estruturação do solo na questão física, melhoraria do incremento químico, porque nós temos essa questão da ciclagem de nutrientes e a matéria orgânica, né? E também pela diferença de sistema radicular, onde a gente consegue formar os canais de infiltração da água. Hoje a gente não consegue visualizar isso no solo quando a gente faz, por exemplo, o diagnóstico rápido de estrutura, né? A gente tem impedimento físico ali para o crescimento das raízes. Sim. Então o remédio vem vindo por aí, né? A gente tem tentado fazer isso. Professor Seco, Dionísio Seco, né? Provavelmente, tudo que o professor Ismael falou ali são as técnicas que nós vamos ter que se adaptar, mas a porosidade do solo seria um fator importante para você evitar essa erosão laminar e erosão, né? Importantíssimo. De modo geral. Perfeito, importantíssimo. Eu sempre falo assim que a recuperação física do solo para criar esses bioporos estáveis que transformam o espaço de vazios funcionais. E quando a gente fala de funcionais, fala de infiltração de água quando dá um excesso de chuva e de ascensão capilar em períodos de estiagem, para ajudar atender as demandas evapotranspirativas dos cultivos. O problema é que o produtor ele precisa ter paciência e persistência para conseguir gerar esses bioporos estáveis que vão permitir melhores condições de infiltração e retenção de água no solo. Os trabalhos conduzidos junto ao IDR aqui na Unidade Santa Teresa evidenciaram tanto com o cultivo com leguminosas, por ter um sistema radicular com maior calibre de raízes, tem respostas mais imediatas, crotalárias, feijão de porco, bandu, enfim, essas leguminosas de maneira geral. Enquanto que as gramíneas, as braquiárias, elas demoram um pouco mais para evidenciar os efeitos benéficos, por serem raízes fasciculadas, mais finas e que têm uma alta relação CN, que, portanto, então, os efeitos benéficos dessas consorciações de braquiária com milho e safrinha, caso ele não opta por deixar de cultivar 1/3, 1/4 milho e safrinha, demoram a surgir, de 3 a 4 anos, quando os efeitos mais promissores começam a surgir. Então, o produtor ele tem que saber que a recuperação física de um solo é um processo lento e isso requer paciência e persistência para efetivamente gerar a funcionalidade do sistema poroso para permitir melhores condições de infiltração e retenção de água no solo. Mas isso aí passa, professor, por um estudo ou por uma cultura dos consultores, dos nossos agrônomos que estão no campo, tomar isso como uma verdade real e transmitir isso para os agricultores e eles adotarem isso. Quer dizer, os consultores seriam a principal fonte dessa transformação.
Perfeito, eu concordo contigo. Normalmente a assistência técnica voltada aos produtores rurais, ela visa atender uma demanda financeira, vamos dizer assim. Financeira, de atender as necessidades dos cultivos agrícolas, quer seja por fertilidade, por aplicação de defensivos, financiamento, qualidade de sementes, financiamento. E raramente a gente vê trabalhos voltados à orientação para a construção de um perfil de solo funcional, para recuperar essa saúde do solo. Então eu acredito assim, o produtor teria muito mais fidelidade quando recebesse assistência técnica também voltada à recuperação dessa qualidade física do solo. Para isso nós precisamos mudar de patamar de plantio direto, deixar esse plantio direto que está levando o solo a ficar doente por má qualidade funcional do sistema de vazios, sistema poroso do solo, a um novo patamar de qualidade do plantio direto, com rotação de cultura, né, com a adoção das práticas de conservação do solo muito bem colocadas em conjunto, para que efetivamente a gente tenha um controle total do escoamento de água na superfície, propiciando melhores condições de infiltração e retenção de água no solo. E eu vou aproveitar que o senhor falou desse controle, né, para falar sobre o controle mecânico da erosão. Temos então o exemplo do que a gente viu na conversa com o professor Ismael, do terraceamento, do plantio realizado em nível. Eu queria que vocês também trouxessem aqui algumas opções do que também o produtor pode fazer como esse controle mecânico. Existem outras alternativas hoje, além dessas duas citadas, né, em combinação com as práticas conservacionistas? Perfeito, existe sim. Nós temos possibilidades aí de outras práticas de conservação do solo que podem ser adotadas conjuntamente. Aqui na região oeste do Paraná, o pessoal não está acostumado a falar de mulching vertical. Esses mulching vertical poderiam contribuir sobremaneira, especialmente nos anos que se antevê uma estiagem, para melhorar as condições de infiltração de água no solo. Nós teríamos condições de implantar esses mulching vertical no intervalo entre os terraços, pelo menos mulching vertical no intervalo entre os terraços, para que essa água eventualmente que escorreria sobre o solo, especialmente devido à camada de impedimento físico, permitisse essas melhores condições de infiltração de água no solo. Então a gente sempre fala assim, o que é um sistema de manejo idealizado? Um sistema de manejo idealizado é aquele sistema de manejo que não permite a ocorrência de erosão, que não permite a formação de camada compactada, tendo em vista que os lato-solos são extremamente suscetíveis à compactação e que no tempo acumule matéria orgânica no solo. Isso eu só consigo quando eu faço uma rotação de cultura com mínimo revolvimento e com a adoção dessas práticas de conservação do solo associadas, usadas conjuntamente e apostando no tempo, tendo paciência e persistência. É esse novo plantio direto que a gente preconiza e é isso que a gente gostaria de ver que os produtores tivessem nas suas propriedades rurais para garantir melhores condições de sustentabilidade dos cultivos agrícolas e com menor risco de sofrer erosão em eventos de chuvas elevadas ou de perdas de produção em períodos de estiagem. E falando sobre esse período que nós estamos vivendo agora, né, entrando aí daqui a pouco com o plantio da soja, a partir dessa semana, o plantio da soja já está liberado no Paraná, né? E aí, nesse caso, a gente tem um histórico de muitas chuvas nesse mês de setembro e outubro, né? Temos até uma tabela. Outubro com incidência de 2017 a 2023 aqui na estação experimental da FAG, com altos índices de precipitações, né? Muito forte isso, né? Então isso aí, vamos dizer assim, o pessoal agora, né, vai chegar a época do plantio com um ponto de altíssima precipitação, né? O que fazer então, né? Os cuidados, né? Grossa, pode falar você. Na verdade, a gente sabe que é bastante complicado essa questão da entrada para a semeadura, né? Porque o pessoal faz a safra de verão já pensando na safra de inverno. Então, muitas vezes acaba entrando com o solo mais úmido do que deveria, o que ocasiona essa compactação superficial, né? Nós temos o uso de máquinas pesadas já na nossa região, o que também é um fator de incremento na compactação superficial. Então, o que a gente tem como orientação é que o produtor atente para esses detalhes de umidade do solo, o uso da máquina, o plantio em nível, né? E ao longo do tempo, como o professor bem falou, a questão do incremento da palha no sistema de plantio direto, que é fundamental, né? Professor Deunir, nós já sabemos que outubro é crítico e a chuva começa pelo oeste, né? Aquelas tempestades que deixam a gente assim meio de cabelo em pé, embora não tenha cabelo, né? Perfeito.
as chuvas mais erosivas do estado do Paraná ocorrem aqui na região oeste, porque nós estamos mais próximos da região da fronteira, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, que são as chuvas que vêm, são as predominantes e que vêm com maior intensidade. Eu diria a esse produtor procurar, em curto espaço de tempo, tentar otimizar o volume de palha na superfície, fazer reformas de terraço, que normalmente o produtor também não faz reformas de terraço. O terraço ele sofre dois fenômenos que restringe a capacidade de retenção de água no solo. Um, que é o assoreamento natural em função da água que se acumula e que vai depositando o solo dentro do canal de terraço, e outro é o tráfego sobre os terraços que provocam pequenas deformações. Então, esses efeitos associados de assoreamento mais deformação do canal do terraço reduzem a capacidade de infiltração de água dos canais de terraço, possibilitando o transbordo de terraço. Então, reformas de terraço também é uma prática interessante. Para quê? Para aumentar a capacidade de retenção de água e evitar transbordo, para evitar que verdadeiramente essa água de escoamento se transforme em um rio na sua propriedade. Conforme o professor falou, efetivamente leva embora as partículas com maior potencial de fertilidade, as partículas mais finas e com mais matéria orgânica. Então, a reforma do terraço, atrelada à alocação de mulch em vertical, melhorar as condições de volume de palha na superfície, são fundamentais para otimizar, então, essa redução do escoamento de água na superfície, propiciando melhores condições de infiltração, enquanto não se corrigir fisicamente o solo, que é eliminar a camada de impedimento físico. Mas eu tenho uma última pergunta para o senhor, professor Daniel, é o seguinte: com o plantio direto, com esses terraços de base larga, não obedecendo as larguras necessárias, também é um problema sério, né? As distâncias necessárias no terraço. Fez os terraços de base larga para as máquinas plantar, beleza. Mas não se obedeceram a distância correta, né? Esse é um problema sério também, né? E nós temos um problema sério aqui no oeste do Paraná a respeito disso. Perfeito. Aqui no oeste do Paraná, por nós termos as chuvas mais erosivas, lá na década de 70, início da década de 80, se construiu os famosos murunduns, que eram pequenas obras de engenharia que tinham a finalidade de conter o volume de escoamento superficial. Na época não se tinha o conhecimento das melhores práticas de controle de erosão, então se atacava a consequência e não a causa. O problema é que esses murunduns no passado, eles foram projetados com espaçamento 50% a mais do espaçamento recomendado para terraços de bases largas, e no momento de nós migrar para um plantio direto e eliminar esses murunduns para transformar em terraços de bases largas, muitos produtores aqui da região, por uma questão de economia, simplesmente suavizaram os murunduns, deixando espaçamento com terraços de bases largas superdimensionados. E a área de captação de água para esses são muito enormes para baixa capacidade de retenção de água dos canais de terraço. Então nós temos muitos problemas aqui na região oeste do Paraná, nesses produtores que suavizaram os murunduns sem eliminar totalmente ele e reimplantar um sistema de terraçamento com espaçamento adequado para terraços de base larga. Então nós temos restrição da infiltração de água, a bacia de captação de água para cada terraço de base larga que foi ajustado a partir dos murunduns superdimensionada, e aí não fecha essa conta, né? A água que chega é muito grande para uma capacidade reduzida de contenção de enxurrada pelo canal do terraço. Então, como a gente tem conversado aqui, os problemas causados pela erosão trazem aí diversos prejuízos, e então o investimento em todas essas técnicas de manejo vão compensar com certeza, né? E vão melhorar a saúde do solo. Financeiramente também o produtor vai ter esse retorno, né, Glaucia? Com certeza. Como o professor já disse, é importante que o produtor tenha persistência, né? Então, talvez num primeiro ano de consórcio, ele não observe um incremento na safra de verão, né? Mas, e nem, talvez não observe incremento de produtividade. Mas a gente tem os dados de que a partir do segundo, terceiro ano em que há implantação de rotação de culturas, existe já um incremento para cultura subsequente, né? Então, é uma questão de paciência e persistência, mas que deve ser feito, é inevitável, né? Diante das condições que a gente tem encontrado no solo hoje. Então, a gente vai chegar num limite onde o que vai resolver a questão da produtividade, que vai ser um delimitador para o aumento da produção, é a adoção da rotação de culturas e, claro, das outras práticas conservacionistas de forma integrada. Muito bem. Glaucia, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Professor Deonir, muito obrigada e até a próxima. Obrigada, gente. Ok, obrigado a todos.